Hoje a comparação com a maconha é com a Novalgina. Não dá para comparar mais com o cigarro e com a bebida. Qual o efeito medicinal dessas substâncias? Você vai numa roda com pessoas que estão fumando, é uma paz danada. Você vai numa roda que tem gente bebendo, o risco de uma briga é enorme. A única coisa que não é legalizada é a planta. Nosso papo hoje é com um advogado carioca e comprometido com uma causa que no Brasil ainda é, infelizmente, na minha opinião, polêmica, que é a questão da cannabis, da maconha, da sua legalização, do seu uso permitido. E ele dedica, no seu perfil no Instagram, publicações sobre isso, ele palestra, ele, enfim, vai a debates, ele encara a questão de frente. E eu e Natália, a craque do podcast Voz das Mães, essa minha companheira, vamos entrevistá-lo. Exatamente. Não é isso? Doutor Que assunto Ladislau. que a gente trouxe hoje, hein? Polêmico, né? Polêmico. Ainda é um tabu em 2023. Doutor Ladislau, obrigada por você aceitar participar. Ladislau Porto. Advogado Ladislau Porto. E eu já queria começar perguntando, até que você fala bastante no seu Instagram, né? Sobre essa diferença, né? Do que é cannabis, da maconha, qual é a diferença e por que é tanto um tabu ainda hoje em dia? Então, primeiro, Natália, Sérgio, Prazer. queria agradecer aqui a presença, né? É sempre importante, eu acho que a gente discutir, como vocês falaram bem, né? Ainda é um tema muito polêmico. Assim, a diferença para mim, né, pessoalmente, da cannabis com a maconha é o preconceito. É a grande diferença que a gente precisa ver, porque a planta é a mesma. É a única substância que a gente precisa chamá-la pelo nome científico, em razão de preconceito mesmo, né? Toda a questão de proibicionismo da maconha... A palavra maconha, né? A palavra maconha, né? Ela maconheiro. Exato. Eu fui criado assim, cuidado, não chega perto de maconheiro, hein? Exatamente. São 200 anos de informação falando mal da maconha. Né? Para vocês terem noção, a primeira lei que proibiu a maconha no mundo foi aqui no Rio de Janeiro, no então estado da Guanabara. A gente Na ainda... Guanabara, então, na década de 60? Não, que isso em 1800... A gente ainda vivia Não, mas aí na Guanabara, aí era a cidade do Rio. A cidade... exatamente. Ainda a sede da colônia. Isso, ou do exatamente. Império. Não, do Império. 1800... sede do Império. Sede do Império. A Guanabara foi criada em 1960. O estado, né, da Guanabara. Isso, o conceito da Guanabara. Isso. E aí, o que acontece? E aí chamava Lei do Pito do Pango. Lei o quê? Lei do Pito do Pango. Do pito, que é o... Vão o pitar. pango é como os escravos, porque a maconha foi introduzida no Brasil pelos escravos, né? E aí, essa lei... Foram os escravos que trouxeram a maconha da África para cá. Da África para o Brasil. E aí, o escravo que fosse pego fumando, ele era preso e açoitado. E o branco que fosse pego vendendo, ele pagava uma multa. E até hoje a lei penal é assim. Eu, se for pego fumando... eu vou lá e respondo um processo administrativo. Administrativo não, mas é um crime de menor potencial ofensivo. Né? E um menino de periferia, né, com um baseado, ele pode ser preso por tráfico. Porque exatamente. Agora, impressionante. Né? Sabe uma coisa que me impressiona, que eu costumo dizer? Você vai numa roda com pessoas que estão fumando, é uma paz danada. Você vai numa roda que tem gente bebendo, o risco de uma briga é enorme. Certamente. Não, eu hoje não consigo... O que é a vodka? O que é a maconha comparada à vodka? Hoje não dá nem para comparar, porque a maconha tem efeito medicinal. Exato. Hoje a comparação com a maconha é com a Novalgina. Não dá para comparar mais com o cigarro e com a bebida. Qual o efeito medicinal dessas substâncias? Se você quiser comparar hoje a cannabis, né, todas as moléculas da planta, a gente tem que comparar com um medicamento. E não que é algo que é somente nocivo. É claro que a maconha fumada ela tem problemas, né, de alguma forma, né, para a língua, para a garganta, mas a substância é muito boa. Eu te pergunto, Ladislau, vamos começar pela nossa vizinhança aqui na América do Sul. Tem a experiência do Uruguai, que é um pouco mais longa, talvez uns 5, 6 anos, 7 anos.
E tem a experiência da Argentina mais recente. O que você tem de informação? Ou você tem outro país na América do Sul que tenha... Na Argentina ainda não há uma legalização, há uma tolerância ao uso, né? Existe ainda algumas possibilidades industriais, mas não o uso pessoal, não é igual ao Uruguai. O Uruguai é um país muito mais avançado no que tange a questão. A gente tem também já bons exemplos no Chile. Na Colômbia tem uma empresa estatal, né? O Paraguai está avançando bastante. O próprio Paraguai está avançando? O Paraguai está avançando bastante. Porque eu acho que é um caminho para o Paraguai para sair daquela ambiência de guerra. Legalidade. Legalidade acaba com a guerra. Eu ia falar até exatamente isso, porque a gente foi pro Uruguai e a gente via as pessoas fumando na rua. E assim, super tranquilo. Sabe, ninguém olhava torto. Porque aqui, qualquer pessoa que sai fumando, qualquer um olha torto já e não entende, né? E no Uruguai é uma paz muito tranquila. Eu fico imaginando um americano da Califórnia, de Nova York, tratado aqui, se pego com um cigarro de maconha como um marginal. Ele lá em Nova York, na Califórnia, ele É está cometendo crime nenhum. É natural. Quer dizer, é uma loucura. São quantos estados nos Estados Unidos? São 50 estados? Quantos já legalizaram? Não tenho noção da quantidade correta, né? Mas ainda nos Estados Unidos a gente tem um problema da federalização, porque não tem essa liberação tão tranquila. Então o americano é acostumado, às vezes, de um estado que é fronteiriço com o outro, um pode, o outro não pode, né? Então eles não têm essa tranquilidade. Mas diversos estados, não tem né? Tranquilidade, cara? Não, você ficar no estado de Nova York, no estado da Califórnia. No Oregon, para mim, é uma das melhores leis que você... Massachusetts, com certeza. Porque o Oregon você pode portar qualquer tipo de droga, né? Então, assim, não é só o uso, é liberado, né? Você pode portar. O Oregon ele é muito avançado na liberdade individual do ser humano, né? Isso é muito interessante. O Colorado foi o primeiro estado a fazer o referendo, né? Califórnia também, muito cedo, para a questão do uso medicinal. Eu me lembro que eu tive em Los Angeles em 2000 e pouco e já tinha acesso a... Quer dizer, nós estamos muito atrasados, como disse o Ladislau, pelo caminho científico, do bom uso dela, e o caminho recreativo. Então, às vezes eu me sinto no Brasil, eu como governador, falo, meu Deus, tem que reprimir isso, que é absurdo. E eu me sinto, assim, lendo as notícias diárias, dessa coisa, pegaram não sei quantas toneladas de maconha, blá, 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 como Estados Unidos da lei seca. Que hoje o americano olha e fala, meu Deus, que coisa ridícula. Então, aqui é uma coisa do tipo, que você estimula a corrupção, você estimula a violência. A cannabis é sinônimo de paz. E ela é sinônimo hoje de guerra. Por força da proibição. Da proibição. E até como uso medicinal, né? A gente vê muitas mães, por exemplo, no Voz das Mães, que precisam para seus filhos como tratamento medicinal mesmo. Por exemplo, para uma criança que tem autismo. E aí tem que entrar numa briga, numa justiça tão grande para conseguir essa liberação para a criança tratar como medicamento mesmo. Então não faz sentido, né? É muito interessante que esses tratamentos, primeiro a mãe precisa vencer o próprio preconceito. Sim. Isso é muito difícil, porque muita gente... Você tem clientes assim? Vários, né? Eu advogo hoje para 24 associações em 11 estados da federação. Que bacana, cara. Das associações que tiveram autorização de cultivo no Brasil, eu fui advogado em 4 delas. Parabéns, pô. Né? Então, assim, eu tenho muito acesso a essas pessoas porque a minha advocacia é para quem não consegue comprar. Sim. Não é para quem tem condição de pagar um advogado, porque um remédio importado custa R$1.000, R$1.500, até R$3.000. E as associações no Brasil conseguem fabricar 200, 180, 300, dependendo da concentração. E você consegue que haja o plantio com essa finalidade? A manipulação. A dispensação entre os associados. E cai de 2, 3 mil para R$200. É um trabalho muito importante, né? Muito. Se eu não me engano, convulsão cerebral para... epilepsia? Sim. No Brasil, o acesso a cannabis começou para epilepsia de difícil controle. Isso, eu me lembro disso. Que foram um grupo de mães que começaram a importar ilegalmente, quando ainda era tráfico internacional. E aí a primeira lei da Anvisa, que ela é buscada não pela indústria farmacêutica, e sim por pessoas batendo na Anvisa falando, eu preciso importar esse produto. E a primeira regulamentação sobre o tema, ela foi feita através de uma imposição de uma ação civil
pública feita pelo Ministério Público Federal para que essas pessoas pudessem importar. Né? Aí começou importando o extrato, o insumo. Aí as pessoas iam, diluíam e faziam seu remédio. Hoje tem mais de 4.000 pessoas com habeas corpus preventivo fazendo o cultivo e fazendo o remédio em casa para si próprio. Sem encontrar essas associações que fazem para um monte de gente, ainda tem gente fazendo em casa e surtindo efeito, assim. E como você falou, isso que eu te perguntar. não é só epilepsia. Epilepsia, eu já vi mais de 30 patologias. Começou para criança, Alzheimer, Parkinson, fibromialgia, o câncer, quer dizer, você melhora... Porque o que a gente percebe é que a cannabis ela não cura a doença, ela traz qualidade de vida para o paciente. Entendi. O paciente que sofre fibromialgia, ele tem muita dor. E com dor ele não dorme, ele tem dificuldade de ter uma vida social. E aquilo acalma ele de vez em quando vai ter umas crises, mas ele consegue ter uma vida social. Então ela não vem para... Ela é um complemento Essa já da medicação. Essa já é uma literatura do uso, da experiência. Hoje em dia você entra, o médico que fala para mim que não existe evidência científica é porque ele não está estudando, com todo respeito, cara. Está atualizado, né? Porque se você é só jogar PubMed, que você vê diversas publicações. O Brasil, o que é interessante no Brasil? A gente virou um fenômeno do estudo do THC. Sim. Porque em todo lugar do mundo o THC tem muita restrição. Só que as associações com essas permissões, quando eu peço cannabis. A concentração vai de acordo com a prescrição médica. Claro. Então, a gente no Brasil é possível pesquisar muito THC. Para quem não conhece, o que é o THC? O THC é o tetrahidrocannabinol, que é uma substância que é o que tem efeito psicoativo na cannabis. A cannabis tem 400 moléculas. Né? O THC é uma, o CBD é outra, o CBG é outra, o CBN é outra. Ela tem 400 moléculas. Né? Tem gente que entende que o THC é o vilão. Mas não é, pelo que tem se visto, né? Que a gente vê. Qual que é a indústria farmacêutica, Ladislau, no mundo de ponta no uso da cannabis, na pesquisa da cannabis? Tem alguma indústria farmacêutica que já abraçou essa... É interessante, foi-se criada uma indústria nova. Criou-se a indústria da cannabis, né? Porque a cannabis ela tem uma propriedade Onde ela é mais forte? Nos Estados Unidos? No Canadá, Estados Unidos, ela está muito bem desenvolvida, né? Mas ela, como ela não é só um medicamento, ela é alimento, ela é tecido, ela é perfume. Então, ela não é algo exclusivo. E você não pode patentear uma planta. Eu me lembro quando o Fernando Gabeira, grande Fernando Gabeira, chegou do exílio, ele falando dessas coisas, do uso da cannabis como tecido. Eu falei, caraca, eu nunca tinha ouvido falar nisso. As velas de Cabral eram feitas de cânhamo. Olha aí. A turma de Belmonte, Alves Cabrais de Belmonte. Olha aí. É isso, é verdade. Isso é um fato, entendeu? Isso é um fato histórico. As velas, os portugueses, a influência portuguesa para a questão das velas vem muito porque o cânhamo ele tinha menos problema com a água. Quando a vela molha a água, ela não ficava tão úmida. Então, eles conseguiam atravessar o Atlântico, os oceanos. Então, isso teve muita influência, inclusive, na descoberta do Brasil. Certamente. Olha que coisa interessante. Isso tudo estudo, né? Agora, qual foi a sociedade, ao longo da história da civilização humana, que mais usou a cannabis? Ela começou na Ásia, acho que os primeiros relatos que eu me lembro assim, são 4.000 anos antes de Cristo. Os primeiros relatos de vestígios de cannabis. Né? E ela foi rodando, ela veio para a África, ela foi para a Europa. Então ela é uma planta que tentaram exterminar durante muito tempo, mas ela ao longo do tempo ela foi tendo sobrevivência. No Brasil, com esse tamanhão todo, com essa qualidade. Imagina a nossa Embrapa. Imagina a nossa Embrapa, que é uma das coisas que nós temos que ter muito orgulho nesse país, pesquisando, como ela pesquisa soja, como ela... A Embrapa fazendo uma parceria com a indústria farmacêutica nova que está surgindo, ou aquela tradicional que deseja abraçar o mercado. O que é interessante, as associações, sempre quando eu entro com uma ação pelas associações, eu busco parceria com instituições de ensino, já tive reunião com a diretoria do Embrapa. Já esteve com a Embrapa? Já. E como é que você foi recebido? Eles são doidos para poder manipular a cannabis. Todo mundo, quando você é um que sabe do potencial da cannabis, né, quer manipular a cannabis. O difícil hoje é você ter uma maconha de forma lícita para você manipular. Mas todo cientista, todo mundo quer, porque você aproveita da raiz. E esse troço assim, eu vejo na política, eu sempre defendi, né, a legalização. Um candidato... dito moderninho aí, que foi candidato agora aqui no Rio, na hora que foi dar uma entrevista,
Não sou mais, não mudei de ideia. Pô, cara, eu acho que a gente tem que encarar esse assunto de uma maneira muito verdadeira. Porque quantos meninos são, às vezes, extorquidos porque são usuários, às vezes são banidos de casa por uma mãe e um pai que não tem a consciência, e uma mãe e o pai tá ali tomando uma cachaça, falando, você é um maconheiro, porra! É um negócio de doido, cara. Assim, é muito surreal o nível e o padrão civilizatório do Brasil em certas questões de valores comportamentais. E a legalização da maconha é um tema assim que eu fico impressionado como nós estamos atrasados. Mas eu vou te contar que a gente trouxe um chá de maconha do Uruguai. Ah, aí eu falei pro meu pai, quer experimentar? Você tá maluca? Eu falei, é um chá, pai. Não, você tá doida, maconha, você tá louca. E eu acho que é esse tabu, porque eu acho que assim... Meu pai gosta de uma cervejinha, meu pai gosta de um uma cervejinha, esquinho, de um café. vinho, café. Pois é. O açúcar mata mais que a maconha, Muito você pode ter certeza, mais. com a diabetes. Mas muito mais. Exatamente, Aliás, hoje a grande sacada da ciência médica é a questão da síndrome metabólica, né? Exato, então assim... Essa é a Mas questão é que eu acho grave. que tá implementado também na cabeça que vai fumar maconha e vai pra outras drogas também. Então, Que era um papo que tinha. Não, ela é o papo leve, mas você vai... sempre esse, mas eu acho que assim, ainda existe esse papo. Cara, Existe muito. É o bode na sala. O sujeito, a pessoa, a mulher, o homem, que já tem a tendência para alguma coisa, né, pode não usar. Olha, isso aí para você não tá caindo bem. Isso é uma opção. Como você fala, a cerveja não cai bem, eu prefiro o vinho. Entende? Exato. Eu prefiro... mas que, de um modo geral, é um produto que devia estar nas prateleiras legalizadas de qualquer lugar, porque ele não oferece risco de morte. Oferece risco de morte? Não tem nenhum caso que eu saiba, pelo menos, de overdose de maconha. E de cocaína? Cocaína diversa. E de álcool? E álcool, né, diariamente, né? Sem contar para terceiros, né? Uma coisa é você ainda morre... Exato. Né? O problema é quando você ainda causa terceiros, Isso. né? Que o álcool tem esse... Isso. A questão da direção não é recomendável. No Uruguai Porque teve isso. Quando a gente estava lá, eles falaram que não estava podendo fumar para dirigir, Claro. porque é o mesmo nível. Aí eu não sei cientificamente se é isso mesmo, eu mas que discordo um pouco. nível Eu acredito do... o seguinte, em relação a isso, né? Eu até sou muito questionado em relação a isso. Eu uso ele medicinalmente, quer dizer, eu uso o óleo de 3 em 3 horas. Então eu vou sempre ter o THC e o CBD na minha... Como é que eu não posso? Então eu não posso mais dirigir. Entendi. Eu posso dirigir sob o efeito de algum remédio? Posso. Pode. Né? Você toma um Rivotril, qualquer medicamento que você... Você não é proibido, mas você não é... Porque hoje a maconha não é mais um produto proibido no Brasil. Desculpa, você não pode... a maconha não é legalizada. A única coisa que não é legalizada é a planta. O CBD... Deixa eu te perguntar, esclarece pra gente aqui, para quem não está acompanhando, a decisão do Supremo, que não foi finalizada ainda, como está a decisão do Supremo? Então, ela está sobrestada para julgamento, né? Acho que foi o... Não lembro, algum ministro pediu vista. Acho que foi o... São 11, né? São 11. Já votaram quantos? Já 5, votaram 6? 5. Já está formada a maioria, já Em quase tese formada. tá, né? mas se um pedir vista, não, Claro. não promulga o voto. Não tem o voto, né? E ali também eu tenho muito receio em relação a essa coisa do STF, porque vai continuar na questão de prender... Eu vou poder fumar na rua, quer dizer, fumar na rua não, né? Mas eu vou poder portar, mas um garoto, certamente, numa favela, ele vai ser sempre traficante, né? Então... Não, mas eu acho que o Supremo deu uma avançada, tá dando uma avançada grande. Ele avançou. Poxa, não, ele avançou, eu acho não que tenho dúvida. Avançou décadas. Mas o problema não é a quantidade que você tá andando na rua? Eu entendo que não, porque eu posso estar com um baseado querendo vender, como posso estar com um baseado querendo fumar. A questão é a atitude que muda o tráfico para o usuário, né? Não é a quantidade, né? O cara pode ter 1 quilo em casa, como pode ter 50 gramas e vendendo. Então, eu, assim, lendo a decisão, ela é muito boa porque ela leva no ponto cerne da questão, que é a questão do encarceramento. A gente tem 55% da população brasileira
pretos e pardos. Sendo que Isso. quando você vai dentro do encarceramento, está 80%, 90%. Isso. Quando a gente vai para mulheres, o número ainda é mais alarmante. Então, isso é muito legal do voto, né? Dele trazer essa questão. Mas o difícil é você criar um critério objetivo para diferenciar o usuário do traficante. Sim. Se você quantificar, você vai conseguir, pelo menos aquela pessoa que às vezes até era traficante, mas com pouca quantidade não vai ter problema, porque ele tem aquela quantidade. Sim. Mas não é assim que querem fazer, né? Então isso ainda vai ficar Mas um eu critério acho, cara, eu vou te subjetivo. falar que foi eu fiquei assim muito feliz com a decisão. Com o avanço que Não, isso é um dá. avanço. Isso não ajuda, a decisão de liberação, ela não ajuda também nessa parte do tráfico? Ou você acha que não? Não, eu Não. acho que não. Eu acho que não. Inclusive, você vê, o STF deu essa decisão. O Senado veio e fez uma PEC, uma proposta de emenda complementar para criminalizar o porte de droga. Quer dizer, Eu faria o seguinte, porque é claro que o Congresso Nacional é uma disputa política, mas eu acho que a gente tinha que criar uma comissão tripartite dos três poderes, com representantes do Judiciário, do Executivo e do Legislativo. E essa comissão, sabe como a Constituição, que foi criada, aquele conselho, aquele que o Tancredo deixou pronto, Sarney que editou, a gente ter uma comissão dessa, com gente dos três poderes e gente da sociedade, gente como você, médicos, e essa comissão ficar responsável durante 1 ano por conhecer e discutir as experiências internacionais. o governo federal está fazendo isso, por Tá. acaso, tá? Né, através do Ministério da Saúde. Ah, o que CONAD foi ressuscitado. Mas eu digo, está indo a um estado americano ver, está indo ao Uruguai. Estão trocando informações. Mas eu acho assim que isso acontecer via executivo é muito mais difícil. Eu acho que tinha que ser É uma coisa fácil, dos três é poderes. fácil porque é uma canetada, né? É. Mas é mais difícil politicamente. Tem um pastor na mesa, tem um Isso. padre, tem o representante das igrejas, de afrodescendência, espírita, todo mundo sentado, os médicos, neurologistas, psiquiatras. Hoje nos discutir debates, esse Sérgio, são assunto. poucas pessoas que vão para falar mal. A gente até tenta convidá-los, né? Que é a Associação Brasileira de Psiquiatria. Sim, é impressionante assim. Chancelam. Não, eles são totalmente contra. A conta Jura? Contra, são os únicos. O Conselho Federal o de quê? Medicina. É o lobby da indústria São farmacêutica. poucos que são a favor? Não, a maioria, A da classe que é Médica. pesquisadora gosta. Gosta. Mas aí quem tem? Então, Osmar Terra é um que sempre vai lá para falar mal, mas ele falava que a Terra era plana, então também não dá para levar muito em consideração, né? E vai a Associação Brasileira de Psiquiatria, que era para ter um peso enorme a favor Eu da até cannabis. gosto do Osmar Terra, porque do PMDB antigo e tal, mas Não, ele, eu gosto dele como, talvez como pessoa, mas sinceramente, em relação à minha questão não é nada pessoal. Discordamos. É questão política, é posicionamento claro. em relação a alguns pontos Claro. específicos, né? Eu já tive em conversas com ele, com a Damares. A Damares mesmo, ela é super interessada no tema, porque ela é uma pessoa que trata muito de criança. Sei. Então, ela é uma pessoa que ficou na audiência pública o tempo todo, assistindo, perguntando. Entendi. O que você falou é muito interessante, Sérgio. Por quê? Porque eu entendo que a cannabis ela é tanto de direita quanto de esquerda. Claro. Porque para a direita é agro, é dinheiro, é Claro. business, é imposto, é arrecadação. Isso que eu não consigo entender, eu também. Ladislau. Mas é a questão conservadora que eu percebo é a questão religiosa. É o nosso. isso tem muito. Mas sabe qual é o problema? Não vamos estigmatizar os religiosos, nós temos que ganhar corações e mentes. Não, mas é o que. Nós temos que mostrar às pessoas. Eu me lembro, Ladislau, eu fui candidato ao Senado em 2002. E eu havia sido autor da primeira lei no Brasil que estendia para os servidores públicos homoafetivos, para o parceiro ou para a parceira, a pensão. E isso causou muita polêmica. E eu, na campanha para o Senado, tinha um candidato ao Senado com vínculo religioso que pregava na porta da igreja com panfletos de 2 meninos se beijando. Olha, o Cabral quer ter o casamento gay, não sei o quê, não sei o quê. Cara, eu fui para o debate com os líderes religiosos e me elegi com 1 milhão de votos a mais do que o meu adversário. Com 4 milhões e pouco. Então, assim, o que eu acho que está faltando é um pouco mais de maturidade
baixar a bola dos dois lados, tá bom. A maconha não é a solução do mundo, nem é o anticristo. Então vamos sentar na mesa e vamos ver um produto, cara. Vamos parar de estigmatizar isso, porque o mundo... Vamos olhar o... Por isso que eu estou dizendo, pegar essa comissão dos 3 poderes, da sociedade, vamos conhecer os Estados Unidos, vamos conhecer o Canadá, vamos conhecer a experiência de Portugal, nossa fraterna nação, vamos conhecer a experiência da Espanha, vamos ao Uruguai, você falou que no Chile está avançado. Tailândia agora, inclusive, também. Tailândia também? Avançou muito, então distribuíram sementes para a população para substituir o arroz. Foram distribuídas milhares de sementes de cannabis, porque lá é um dos berços da cannabis. Olha que coisa interessante. Que era um país que era totalmente contra. Pois é, eu estou chocado aqui, porque era uma coisa ortodoxa, né? Mas eles são ali que começou, né? A questão, quando eu digo... E vai influenciar o Sudeste Asiático, né? Quando eu digo a questão da religiosa, é óbvio que não quero... De forma alguma, né? A questão religiosa que eu digo é porque eles têm esse uso, né? O uso da religião para pregar exatamente, contra, né? Não é o minha mãe é religiosa, eu sou religioso, né? É a questão muito... eu já tive com Crivella uma vez, né? Meu colega no Senado, ele que ficou com 1 milhão de votos atrás de mim. Eu falei com ele, Crivella, a gente precisa ver o negócio da cannabis. Ele falou, eu sei, os autistas têm... Quer dizer, eles têm conhecimento sobre o tema. Eu fiz o hospital, o Instituto Estadual do Cérebro, aqui no Rio, com o meu querido parceiro Paulo Niemeyer, está lá funcionando, e o doutor Luizinho também, como secretário de saúde, tratou com muito carinho e ampliou o hospital. E a gente discutia muito essa questão da cannabis, como ela é absurdamente proibida no Brasil. Assim, o que é interessante a gente falar isso para as pessoas? Porque a proibição da cannabis é da planta. As substâncias elas já são reguladas pela Anvisa. O CBD e o THC, existe regulamentação para isso. Tanto que eu posso importar ou comprar na farmácia. Hoje já existe produto à base de cannabis na farmácia. Né? O que não entra na minha cabeça é como é que eu posso comprar na farmácia e eu não posso portar aquela substância. Você já consegue comprar? Já. Tem, acho que são 25 ou 27 produtos registrados com venda em farmácia. Você não encontra muito acesso a esses remédios e custa R$3.000, R$2.800 esses remédios na farmácia. São caros. São bem caros. E são produzidos aqui ou importados? Eles importam o insumo e produzem aqui. Com autorização da Anvisa. Autorização da Anvisa, que aí tem aquele... Eu acho que a gente tem que encerrar, o papo tá tão bom. Não, eu queria antes até tirar uma dúvida, que você acha que esses outdoor que a gente tá vendo agora, Avenida das Américas, né? Tem lá cannabis, entre no site e tal, isso é meio que para quebrar esse tabu? Assim, eu sou não sou muito favorável a isso, porque ali fica uma informação muito... Jogada. Eu acho que nunca vi. Tem na entrada do Rio, não sei o quê, eu não vou nem fazer muita propaganda do que se trata, porque eu acho que a gente tem que levar informação de qualidade, como vocês estão vendo. Uma informação solta num outdoor, inclusive isso para o Conselho Regional de Medicina, não pode. Também a questão Anvisa proíbe propaganda de produtos controlados, né? Então tem certas coisas que a gente Agora, tem que eu acho que uma classe muito importante, uma categoria muito importante para ser ganha são os profissionais de saúde, né? Porque não é só do médico. Porque esses é que tem que fazer um depoimento mais... A minha luta é que não é só médico, porque da mesma forma quando a gente fala de acesso e precisa de um advogado, é porque não tem acesso. Claro. E aí quando você limita isso, a prescrição médica, apenas ao médico, porque quando você fala prescrição médica, a prescrição médica está ligada ao medicamento e não à profissão. Sim. Né? Então, assim, é legal um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional. O terapeuta ocupacional que está com aquela criança no dia a dia, com autista. Você estava até contando, que eu até queria que você colocasse essa experiência que você teve da criança de 6 anos, né? Que ela não falava. Isso ajudou? Como foi? Ajudou muito, assim. Eu tenho algumas associações que eu peço para fazer parcerias aqui com comunidades do Rio de Janeiro que são afetadas pela lei de drogas. Né? Aí tem a Associação Alternativa, que é de Imbituba, de Santa Catarina. Eles doam cerca de 40 remédios por mês, mais atendimento médico para as mães especiais da Maré. E uma dessas crianças é o Gael. Olha que conexão bonita. Porque aí eu faço um contrato e junto no processo, falando, excelência, olha o que a gente está fazendo, né? Olha o que a associação faz. A gente, além de beneficiar a nós, a gente está beneficiando quem
além de não ter o direito ao acesso, ainda é prejudicado pela questão da guerra às drogas, né? Não, e Junto esse com o contrato. projeto do Especiais da Maré, ele é lindo. É. Uma das mães já foi lá no Voz das Mães contar. É um projeto incrível. É a Marcele, que é a diretora hoje em dia, Isso. né? E aí o que acontece? Aí tem o Gael, que é uma criança autista severa, que ele sempre andava na comunidade agarrada na mãe, porque é moto, não tem trânsito. Aí esses dias ela me mandou um vídeo dele andando do lado dela e um Autônomo. áudio. Porque é a primeira vez que ele falou, ela chorando, falando, meu filho coisa tá falando, bonita. e a criança andando sozinha, ela mandou um vídeo. Então, assim, a gente vê uma evolução, assim... Eu acho que você... Posso dar um palpite no teu perfil? Deve. Eu tô adorando o teu perfil no bom, Instagram. cara. Põe aí outra vez, Robson. Pega mais depoimento. Entendeu? Conversa mais. Eu comecei esse tipo de agora, história, Sérgio, que eu não sou muito fã dessas coisas. A gente é um mas pessoal você mais antigo. Mas você se comunica bem, cara. Mas eu me senti na obrigação de fazer É isso. necessário. Você é bem necessário humano, porque é. o que você está contando, a gente ouve bastante no Voz das Mães. Você que, pode assim, ser cada vez mais uma referência para as pessoas. Olha aí, olha. Como é que eu falo? Entendeu? É porque Vai ser imagina uma utilidade mãe- pública. Eu, infelizmente ou felizmente, eu me coloquei numa situação que se eu voltar, eu serei omisso. E eu não vou Claro. pecar por omissão, Não, eu prefiro não pode. pecar pelo excesso, É. né? Errando, mas é Maravilha. isso. Gente, Continua que é necessário. vamos encerrar? Hora de tocar. Não sei se ainda é assim no carnaval, Cidade Maravilhosa, para encerrar o baile, lembra? Bons tempos, Quando né? tocava Cidade Maravilhosa. Aí você tava ali com a gatinha, a Lília tá aqui vendo a gente gravar, tá só de olho. Eu com a gatinha lá dançando. A gatinha hoje em dia é ela, né? E aquela música genial, vou beijar-te agora, não me leve a mal, hoje é carnaval. Tá perto. Mas, obrigada, viu, por você ter participado com a gente. Eu acho que esse assunto é bem importante também, Cara, né? esse Então assunto não para é de uma falar sobre isso, não, seriedade viu? enorme. Obrigado mesmo pela oportunidade. Para mim é um prazer estar Obrigadão. aqui. Saúde, Valeu, tudo saúde. de bom. É isso. Olha aqui, Natália. Prazer. Valeu. É isso. A gente fica por aqui. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.